oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos, me posicionei, e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Hoje a gente começa um tema novo, né? A gente já abordou diversos assuntos, então hoje vai ser um tema novo para a gente ter aí essa semana bem tranquila, tá certo? Ó, a gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, né? Mas você pode reassistir essa aula sempre, quando quiser, lá na nossa plataforma digital, o app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, onde as aulas ficam disponíveis para que você curta e comente. Aí, os QR Codes estão na tela para você apontar a câmera do seu celular e fazer o download do nosso aplicativo. Por que, Viviane? Porque é a partir dele que você consegue se comunicar com a gente aqui na aula ao vivo, enquanto ela acontece. Quem faz o nosso chat de hoje é a nossa professora queridíssima Adriana Maria, de Língua Portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Oi, pessoal! Estamos aqui para interagir com vocês, tá? Eu já vejo que tem alunos aqui, não é? Na aula, e isso é maravilhoso. Então, interage aqui com a gente, com perguntas, coloca o nome de sua escola, tá? Porque se identifica. E é isso, vamos juntos. Isso, é sempre bom vocês colocarem de onde vocês estão falando, né? Que escola é de vocês, quem é a professora de português de vocês, os outros professores, dizer como é que tá lá. Será que vocês já estão terminando o ano letivo, já estão fazendo prova, o que é que vocês estão fazendo aí? Conta tudinho para a professora Adriana Maria, tá certo? Ó, quem faz a tradução hoje simultânea de língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Então vamos lá. Vamos começar a aula de hoje, que é sobre crônica, minha gente. Hoje começaremos a estudar um pouquinho mais sobre esse gênero textual, que eu tenho certeza que todo mundo já deve ter visto na escola, em algum momento, ou até mesmo lido, né, no jornal. Mas você que está aí em casa, você saberia me dizer o que é uma crônica? Não? Sim? Talvez? Tenha uma ideia, professora, mas não sei exatamente o que é, não. Então, a gente vai conversando toda essa semana sobre esse gênero textual, tá certo? Ao longo da aula, a gente vai vendo uns exemplos para vocês construírem, né, na cabecinha de vocês aí quais são as principais características da crônica, como é que ela se comporta como gênero textual, por que ela não é uma narrativa, por que ela não é um outro texto, não é um romance, não é uma outra coisa. A gente vai vendo isso ao longo da aula, tá certo? A palavra crônica, né, minha gente, ela pode ter mais de um uso. Por exemplo, tem gente que fala assim, ó, ele tem uma doença crônica. E qual seria o significado dessa palavra crônica para a medicina? Será que é o mesmo que acontece com a língua portuguesa? Vamos dar uma olhadinha, ó. As doenças crônicas são aquelas que apresentam início gradual, com duração longa e incerta, que em geral apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida. Então, a doença crônica é aquela que muitas vezes o tratamento é baseado na mudança de estilo de vida, ou seja, num comportamento, num hábito que a pessoa tenha, que precisa ser refeito, repensado, para que ela consiga viver com os sintomas daquela doença de forma amenizada. A gente percebe como a palavra ela é polissêmica, né? Porque aqui é crônica, da dor de cabeça crônica ou da doença crônica, não tem tanto a ver com a crônica que a gente vai estudar como gênero textual, mas tem um ponto em comum, olha, para pensar. A doença crônica é aquela em que acontece baseado no nosso dia a dia, ou seja, está acontecendo ali na vida cotidiana com uma certa frequência. Já a crônica textual, que a gente vai ver ao longo de toda essa aula, a gente vai perceber que ela também tem essa característica de estar envolvida aí com as questões do nosso dia a dia, do cotidiano. Então, olha aí como as palavras se assemelham, mesmo quando parece que nada tem nada a ver. Nada parece com nada, né? Então, vamos lá. A palavra crônica para a literatura significa uma outra coisa, significa um texto, né, que a gente produz mais com esse sentido aí de recuperar algum uso do cotidiano. Então, vamos dar uma olhadinha. Antes da gente definir o que é uma crônica, né, o conceito de uma crônica mais aprofundadamente, a gente vai primeiro refletir como é que a gente consegue construir uma crônica. Porque lembra que eu falei para vocês que a crônica tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com as coisas que acontecem com a gente e que de repente a gente se vê pensando, epa, isso aqui aconteceu comigo, me deixou assim, me deixou assado.
E aí eu consigo escrever sobre isso. Então a gente vai ver uma situação, ó. Imagina que o seu celular, você estava lá assistindo o seu vídeo favorito no YouTube e de repente ele caiu dentro da água. Misericórdia, né? Isso já aconteceu uma vez ou outra com alguém. Você acha que é possível escrever um texto sobre isso na imagem? A gente está vendo aqui agora um celular ficando debaixo d'água, né? Ou ele caiu, ou foi derrubado, né? Aconteceu alguma coisa. E a gente sabe que o aparelho celular e água não são coisas compatíveis, né? Se a gente quer que o celular continue funcionando, a gente não pode mergulhá-lo na água. E será que a gente conseguiria escrever uma crônica a partir desse fato, dessa imagem especificamente, sobre deixar o celular cair dentro da água? Vocês acham que é possível? Eu acho que dá, viu? Dá para escrever crônica sobre quase tudo. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Escrever um texto que desse conta desse incidente poderia ser sim uma crônica. Caso o texto contivesse reflexões importantes sobre a nossa dependência com relação ao aparelho celular, ironizando a falta de vida que temos fora do aparelho. Então aqui a gente já tem uma das características principais da crônica, que é essa intenção de apontar de forma crítica os usos que a gente faz não somente das coisas, dos objetos, do nosso comportamento, das questões que são sociais e que muitas vezes pela correria do dia a dia a gente não consegue lidar bem com elas. Então a crônica vai ser um texto de estrutura que problematize, né? Eu estou sempre direcionando a minha intenção argumentativa para essa ideia de que eu preciso fazer críticas, apontar questões com a utilização de aparentemente uma coisa que era banal, que era simples. A gente tem lá um celular que caiu na água e de repente, quando eu vou construir o meu texto de forma crítica, eu posso construir um texto pensando em como a sociedade está dependente do celular, em como o celular não é capaz de ser molhado e continuar funcionando. Então eu posso fazer uma crítica à construção do aparelho em si, eu posso fazer uma crítica social, uma crítica comportamental e assim sucessivamente, tá certo? Tem várias questões que podem ser abordadas ao longo da minha crônica. Um gênero textual caracterizado por textos curtos, de linguagem simples e que retrata os aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor e de ironia também. A crônica é um texto muito potente, é um texto muito simples, que parece despretensioso, sabe? Que não vai estar falando nada importante. E quando você vê, é o texto mais irônico do mundo, porque ataca justamente as nossas fraquezas. A gente vai falar de forma muito reflexiva sobre as questões do nosso cotidiano e que muitas vezes a gente deixa passar porque não percebe, não consegue dar conta de tudo que está ao nosso redor. Então a crônica é sim um texto muito potente, que de linguagem simples, que aparenta ser simples, mas que é bastante complexo quando a gente vai desmembrando. As crônicas são publicadas em jornais e revistas. As crônicas são um gênero textual que está entre o estilo jornalístico e o literário, e que tem como ponto de partida os acontecimentos daquele tempo e daquele lugar. Então, a crônica, ele é um gênero híbrido, né? Porque ele vai misturar alguns aspectos do texto jornalístico, por exemplo, a descrição, que está lá na notícia e na reportagem, que também é emprestada para a crônica, e também por circular no mesmo ambiente que a notícia e a reportagem, que a charge, que é o jornal. Então, algumas características, a crônica vai emprestar do texto jornalístico e algumas outras, ela vai emprestar da literatura. Então, ela é um texto muito potente justamente por ter essas duas linguagens conversando muito fortemente. Ficou clarinho, ó. O cronista busca inspiração para os seus textos nos acontecimentos recentes ou em situações banais do cotidiano e convida o leitor a olhar para o mundo como ele. Sendo assim como a notícia, a crônica, ela também é um gênero textual datado, ou seja, ela possui aí um prazo de validade. Porque como ela vai refletir sobre os aspectos do nosso cotidiano, então o que é importante hoje pode ser que não seja importante daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui até mesmo a alguns meses. Então, por essa característica, a crônica ela está muito apegada ao dia de hoje.
ao tempo e ao espaço em que foi produzido, tá certo? Por tratar de um assunto contemporâneo, sendo geralmente uma crítica ou comentário sobre algo que está sendo debatido no momento, a crônica é um texto que tem prazo de validade, é como eu estou dizendo a vocês. Então, não adianta pensar que você vai escrever uma crônica e ela vai ser atemporal. Você pode até escrever, né, com essa intenção, os grandes problemas filosóficos da humanidade. Contudo, a crônica, ela é esse olhar para o nosso cotidiano. Então, eu passei ali na avenida, sei lá, em qualquer avenida da cidade e percebi que tem um buraco na avenida. E aí eu faço todas as reflexões possíveis sobre esse buraco e falo também como ele impacta a vida das pessoas. Então a crônica vai ser esse tema que está tão focado no nosso dia a dia. É claro que eu posso abordar questões maiores de infraestrutura da cidade, de comportamento da minha população, né? De questões de infraestrutura. Claro que eu posso abordar tudo isso na minha crônica também. Mas esse olhar do despertar de um problema, porque eu presenciei, porque eu vi, ela é muito uma questão de estar no momento e no local exato em que está acontecendo. Isso para que tudo isso sirva de gatilho para que eu produza o texto. Esse estilo literário, né, minha gente, começou a se desenvolver no Brasil em meados do século XIX, juntamente com o nascimento da imprensa no país. Dentre os primeiros cronistas brasileiros estão Machado de Assis e José de Alencar. Então a gente tem aí o surgimento da crônica, já tem 2 séculos de crônica no país, né? E elas surgem justamente com a necessidade e com o desenvolvimento também da imprensa brasileira. O de que mais tratariam os jornais, né? Nos jornais a gente tem publicidade, a gente tem as notícias do dia a dia, a gente tem anúncios, a gente tem compra e venda de imóveis e carros. Eu sei que vocês não pegaram essa fase porque são novinhos, mas a gente anunciava carros e bens e casas para se vender, comprar, alugar no jornal, minha gente. E aí, com essa necessidade de colocar coisas nos jornais, surge o desenvolvimento das crônicas, que eram textos especiais produzidos pelo cronista, por um jornalista, por um letrado, que tinha essa finalidade de fazer com que a população lesse a crônica e dissesse, não, aqui eu estou lendo um híbrido entre a notícia e entre a literatura, é alguma coisa diferente, certo? Outros cronistas famosos, além do Machado de Assis e também do José de Alencar, são o Antônio Prata, Luiz Fernando Veríssimo, que mexeu a gente trazer alguma coisa dele aqui, Carlos Heitor Coni e Rubem Braga, tá certo? Essas são alguns dos nomes de principal referência quando a gente pensa no gênero crônica. E as características da crônica, Vivian? Você está falando o tempo todinho sobre crônica, mas não me disse aí quais são as características dela. Vamos dar uma olhadinha? As características da crônica. Entre as principais, em geral, independente do tipo, porque em outra aula a gente vai ver que existem vários tipos de crônica. Existe a crônica narrativa, existe a crônica descritiva. Então, independente do tipo de crônica, algumas características vão ser mantidas para todas elas. Então, vamos lá, vamos destacar 4 características. Ó. A linguagem, que é simples, que é objetiva. Então, mesmo quando a crônica ela é um pouquinho mais literária, a gente ainda tem uma linguagem completamente objetiva, sem muita firula, sem muita adição de palavras extremamente complexas. O tamanho, trata-se de um texto muito curto, então a gente não vai ter crônicas extensas, crônicas de muitas páginas, porque a intenção não é colocar o indivíduo que está lendo dentro de uma narrativa, e sim apontar especificamente uma problemática. E esse tipo de apontamento, ele precisa se desenvolver num curto espaço de tempo. Isso faz com que o texto da crônica se torne também reduzido. A abordagem, que são as situações cotidianas, então a gente não vai ter uma crônica pensando sobre assuntos muito filosóficos, a gente não vai ter uma crônica apontando aspectos científicos, ela está realmente mais voltada para os nossos problemas, para situações que foram presenciadas, que podem ser problematizadas. E os temas que são contemporâneos. Raramente um cronista vai olhar para o passado para buscar um tema. Não, eles acontecem nos dias de hoje, enquanto o cronista está vivendo a sua vida.
Utiliza a linguagem simples, que pode ser informal ou coloquial. Faz uso de poucas personagens ou de nenhuma personagem, dependendo do tipo, né? Dependendo do assunto, o cronista ele não precisa de personagens, porque muitas vezes a crônica acontece na visão da primeira pessoa, daquela ali que está presenciando a ação. Então, se a ação não for necessariamente envolvendo outras pessoas, ele não precisa de personagens, certo? Vamos ler uma crônica, minha gente, para a gente ter uma ideia de como é que a gente consegue reconhecer o gênero textual. Ó, A Vida Sem Celular, de Valci Carrasco. A gente vai ler só um fragmentozinho, tá? O inevitável aconteceu. Perdi meu celular. Estava no bolso da calça. Voltei do Rio de Janeiro. Peguei um táxi no aeroporto. Deve ter caído no banco e não percebi. Tentei ligar para o meu próprio número. Deu caixa postal. Provavelmente eu desliguei no embarque e esqueci-me de ativá-lo novamente. Meu quarto parece uma trincheira de guerra de tanto procurá-lo. Agora me rendo. Sou um homem sem celular. O primeiro sentimento é de pânico. Como vou falar com meus amigos? Como vão me encontrar? Estou desconectado do mundo. Nunca botei minha agenda em um programa de computador para simplesmente recarregá-la em um novo aparelho. Será árduo garimpar os números da família, amigos, contatos, profissionais. E se alguém me ligar com um assunto importante, a insegurança é total. Ou seja, percebam que aqui nesse texto, o Valci Carrasco, mas na verdade o narrador, ele faz toda uma reflexão sobre como será o impacto que haverá na sua vida, porque agora ele perdeu o celular dele. Então, veja como é uma situação extremamente do cotidiano, né? Tenho certeza que talvez você, a sua mãe, seu pai, algum familiar seu já deve ter chegado para você para contar que perdeu o seu próprio telefone celular. Então, a partir disso, a gente constrói todo um texto descrevendo, narrando, contando e também fazendo inflexões sobre como esse aparelho, que para a gente para muita gente é novo, né? O celular na nossa vida cotidiana não é recente, ele não é tão antigo assim, mas que já tomou um grau de importância. Nossa, minha gente, agora que eu perdi meu celular, eu perdi toda a minha agenda, perdi todos os meus contatos, não consigo mais falar com ninguém, olha o desespero. E existia vida antes disso. Como é que a gente fazia antes disso? E, na pior das hipóteses, compra um celular novo, né? Ou consegue emprestado com alguém, e assim vai. Mas a vida continua. Mas o texto, a ideia do texto é justamente apontar essa ironia do comportamento humano, né? Porque a gente sente hoje que não é mais capaz de viver sem o telefone celular. E isso é uma falácia, ou seja, é um pensamento equivocado. Tudo é possível, é uma questão de adaptação. Embora ninguém queira, né? A gente não quer mais viver sem celular. Qual é o tema da crônica, minha gente? É o celular perdido, né? Que é um assunto do cotidiano, tá certo? Como eu estava falando no comecinho da aula. Há uma descrição das sucessões de fatos que levaram o incidente a ser notado pela personagem que narra a história. Então, essa aqui é um híbrido entre descrição e narrativa, porque ele vai contando a história e vai envolvendo você na sucessão de acontecimentos que o narrador traz junto, né? Na crônica, é possível apontar as consequências mentais dos fatos. O protagonista, então, faz reflexões sobre a sua própria vida, sua dependência com relação ao aparelho e como resolver o problema que agora enfrenta com a ausência de comunicação. Então, vamos lá, a gente tem um fato que é completamente do cotidiano, sendo explorado aqui por um texto que faz esse empréstimo entre as características do texto jornalístico e também do gênero literário, ou seja, eu tenho a descrição e tenho a narrativa funcionando juntas nesse híbrido para apontar posicionamentos humanos. Olha, por que que agora esse narrador, esse eu lírico, se sente tão perdido quando ele perdeu o seu próprio celular? Será que ele perdeu a própria identidade? Será que ele perdeu parte da vida dele? Será que a gente conseguiria viver sem o aparelho? Então, a crônica ela serve também para apontar essas grandes reflexões, esses grandes posicionamentos. Embora surja de uma situação aparentemente corriqueira, né? Porque todo mundo já perigou perder o telefone, né? Ou perdeu, ter seu celular furtado, ou cair dentro da água e a gente não perceber. Então, é uma sensação de desespero muito comum
nos dias de hoje, né? Todo mundo já presenciou, colocou a mão no bolso e não está aqui. Aconteceu alguma coisa com o meu celular, olha que desespero. Então ele pega esse sentimento, que é comum, que é corriqueiro, e a partir dele elabora todo esse argumento. Há também um peso em não querer organizar a sua própria vida, né? Segundo o narrador. Ele entende que não pode manter a organização da sua vida sem o aparelho. Olha até que ponto chega a dependência humana com relação à tecnologia, mais especificamente o celular. Será mesmo que ele não conseguiria reorganizar a sua própria vida? Será que ele não teria como entrar em contato com todas essas pessoas através de outros meios, ligando, mandando e-mail, indo lá na rede social, mandar mensagem? Mas veja o desespero. Na hora, ele está tão aflito, tão triste, que ele não para pensar nas outras possibilidades, em como ele pode restabelecer a comunicação com as outras pessoas de outra forma, né, minha gente? Sem tanto desespero. Curioso que o prejuízo material não é nem explorado, minha gente. Ou seja, a dependência é tão grande que o valor do celular que é perdido é mais em perspectiva da função do bem do que o do investimento feito nele. O narrador, que é aquele que está contando a história, não está preocupado com o valor econômico do celular, do bem que ele perdeu. Ele está preocupado em como vai ser organizar a vida dele sem o celular. Então veja só como isso é muito subjetivo, né? Ele poderia estar preocupado, poxa, perdi meu celular, perdi o dinheiro que estava nele, estou liso para comprar outro, mas não. Aqui ele está preocupado com a organização da sua própria vida, porque ela funcionava porque o celular estava próximo a ele. E o medo dele agora é de que a sua vida também paralise, já que não há presença do telefone. Vamos ver uma outra crônica que aborda o mesmo tema, que é também o uso dos celulares no nosso dia a dia. Ó, entrei apressadamente no reservado do banheiro e virei-me para procurar onde pendurar a bolsa quando vi o baque. Numa fração de segundo, percebi que meu celular caíra no vaso sanitário, minha gente. Sem brincadeira. Alguém deveria pesquisar essa atração que celulares têm por água, notadamente a dos vasos sanitários. Não aconteceu só comigo, conheço diversos casos semelhantes. O celular caiu e morreu. Pelo que já tinha ouvido dos agora companheiros de infortúnio, a chance de recuperação era próxima de zero. O primeiro instinto foi sair correndo para comprar 1 quilo de arroz, né? Não dizem que mergulhando o aparelho em arroz cru, a água é absorvida e o problema se resolve? Dizem também que é preciso deixar o aparelho lá por vários dias, mas sei de quem fez isso por 2 semanas e o celular, que morto estava, morto ficou para sempre. Minha gente, nessa crônica a gente tem a mesma situação, mas nesse caso especificamente, o narrador está tentando o tempo todo achar uma solução, né? E ele está fazendo isso de forma muito mais irônica. A gente não tem o mesmo peso sentimental, de apego e de organização que a primeira crônica mostrou. Nessa aqui, a gente tem muito mais irreverência. Ele está contando o caos. Olha que situação horrorosa. O meu celular caiu na privada e eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo. E aí, como é que a gente salva? Como é que a gente se vira numa situação dessa? Então, a gente tem aqui na segunda crônica o recurso do humor, que vale ali durante todo o argumento. E ele utiliza justamente esse hábito social comum de colocar o arroz, de colocar o celular molhado no arroz. Funciona ou não? Eu não sei. Tem que ser aí um experimento para ciências. Fica aí dica, caso vocês queiram saber com as professoras de ciências, tá certo? Mas é muito bom para a gente observar como é o mesmo tema, mas ele é abordado de formas diferentes nas duas crônicas. Um num tom mais pessimista, triste, no outro muito mais irônico, muito mais fanfarrão, certo? Nesta crônica temos alguém que deixou o celular cair na privada, como consequência da consciência da tragicidade do ato. Ele resolve recuperar o celular a todo custo. O comportamento das pessoas também é diferente na primeira crônica com relação à segunda. Na primeira, ao tom choroso, na segunda, a ação rápida, a preocupação em recuperar. De toda forma, a crônica é este espaço que serve para pensar o dia a dia, dando a normalidades, áreas de importância e reflexão,
para que assim consigamos repensar o nosso comportamento, porque a gente está vivendo o nosso dia a dia e muitas vezes as coisas que acontecem para a gente passam como desimportantes, né? E a crônica vem justamente para tentar dar ares de importância para o que acontece com a gente todos os dias, tá certo? E agora a gente já fez um aparato sobre o que é uma crônica. Vocês já estão cientes? Então, eu vou passar para a professora Adriana para ela me contar como é que foi essa aula aí no chat, o que é que vocês falaram e sentiram. Vamos lá. Olha, professora Vivi, nós estamos aqui com Maria, com Carlos, Diógenes. Eles estão assistindo a aula, eu perguntei para eles, né? Que eles achavam, não responderam até o momento. Eu falei para eles que tivemos bastante informações, né? Tivemos. São bem válidas e estou aqui aguardando. Aí Maria disse, sem dúvida, até agora, professora. Então, começaram aqui. Tudo ok, Maria está falando. Bom, eu fico feliz que vocês não tenham nenhuma dúvida, né? Sinal que escutaram direitinho. Mas qualquer coisa é só mandar pra gente, que vai ser um prazer responder, tá certo? Ó, como interação, eu queria que vocês parassem para pensar. A gente viu 2 crônicas diferentes, né? E eu queria que vocês me respondessem qual é o vínculo que existe entre essas 2 crônicas. Isso está fácil de responder. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra, tá certo? Gente, a nossa aula está chegando ao fim, foi muito rápido, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente continua falando sobre a crônica e eu vou pegar os diferentes tipos para a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá certo? Um cheiro e até a próxima aula.